Meus prezados irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso querido solar. Vamos dar início aos nossos estudos dessa noite e, como sempre o fazemos, elevando os nossos pensamentos a Deus em oração, ao nosso Pai de infinito amor e bondade, sempre presente em nossas vidas, e a Jesus, nosso Mestre amado e querido, agradecendo inicialmente a oportunidade que nos é dada de estarmos, Mestre, sob o teto, sob o espaço dessa casa, que sempre nos abriga, nos concedendo bênçãos e fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio do corpo e do espírito, a nos conduzir pelas sendas da vida, com o roteiro, com a bússola segura do vosso bendito Evangelho. Rogamos ao Senhor, querido amigo, nesse instante, que se faça aqui presente conosco, como sempre está. Afinal de contas, uma de vossas palavras inesquecíveis era de que, quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, o Senhor estaria presente. E, portanto, Mestre, nós rogamos ao Senhor o amparo, a inspiração, a assistência de que cada um de nós necessita, e que possamos todos compreender os estudos da noite de maneira a representar em nossas existências cada vez mais um roteiro, um leme a ser, um rumo a ser seguido. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre amado, damos por iniciado os nossos estudos dessa noite na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus prezados irmãos, hoje nós estamos dando início aos estudos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos estudar ao longo desse mês de setembro, alguns dos itens desse capítulo, e, portanto, hoje nós temos por objeto de leitura, de estudo, de comentário, o item de número 1, o primeiro item do capítulo 4. Esse capítulo, meus irmãos, tem por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo que trata para a gente as explicações em torno da reencarnação. Essa noção que o Espiritismo nos dá de maneira tão clara, demonstrando inclusive para nós que Jesus já falava abertamente nas vidas sucessivas. E esse item primeiro está no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 16, versículos 13 a 17, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 30. E tem o seguinte título: Jesus, tendo vindo às cercanias, ou seja, às proximidades de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Conjugado, meus irmãos, a esse item, a essa citação evangélica, nós temos no Livro dos Espíritos a pergunta de número 171, que está contida no capítulo 4 da segunda parte, que tem por título da pluralidade das existências. A pergunta trata para a gente sobre a justiça da reencarnação e é a seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorares? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí vem uma observação de Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua vontade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. A razão nona indica e os espíritos a ensinam. Um homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que a venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não pode mais tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Feita a leitura, meus irmãos, passemos agora aos comentários dos textos e, portanto, passamos a palavra ao nosso irmão Whindersson para que ele dê início aos comentários. Boa noite a todos. E Jesus continua nos amparando aí nessa noite mais fria de terça, né, dona Zé? Mas com o coração e a mente aquecida, né? Se Deus quiser. Para que a gente possa assimilar de uma forma muito tranquila, muito promissora, aquilo que o Lucas acabou de ler e anunciar para a gente, sobre o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como é interessante, e chama a atenção esse capítulo, porque ele consegue, com magnitude, alinhar o passado, o presente e o futuro. É muito interessante a forma com que os apóstolos, neste caso Mateus, como João também, Marcos, deixam esse registro
e permite com que hoje avancemos na compreensão daquilo que por vezes nós buscamos quando aqui estamos reunidos às terças, às quintas, aos sábados, ou naquela noite que eu paro para pensar, ou nós paramos para pensar como foi o dia, e às vezes buscamos compreender de onde nós viemos e para onde nós iremos. Então é nesse contexto que eu gostaria, dentro dos poucos minutos, vamos dizer assim, que eu tenho para ajudar a cada um de vocês e a mim também a refletir um pouco sobre essa temática de que nós não poderemos ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Lucas mencionou, este mês praticamente nós vamos tratar dos itens 1, 2, 3 e 4, então todo o nosso esforço vai nesta direção, e o grande pano de fundo, de fato, é o Instituto da Reencarnação. Essa reencarnação, que até o momento, ou quando ainda nós não compreendemos ou não temos o devido acesso à informação, incapacidade de compreender a reencarnação, por vezes nós sofremos e sofremos muito. Mas quando alcançamos uma melhor compreensão e dessa compreensão transformamos a nossa vida, o alívio vem, pacifica os nossos corações e as nossas mentes. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de pedir um pouco da paciência e da compreensão de vocês, que nos estudos eu recorri com maior ênfase ao livro dos Espíritos, por meio de diversas questões que explora com muita clareza o roteiro que nós preparamos para essa noite. Então, o que nós temos aqui no item 1, que é o registro de Mateus, numa tratativa de Jesus com os discípulos na região de Cesareia de Filipe, quando ele então, numa conversa com os discípulos, pergunta para esses discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Então Jesus faz essas perguntas para os seus discípulos, e eles então retornam para Jesus respondendo: olha, muitos falam que é Elias, que é Jeremias, que é João Batista. E nós sabemos que todos esses eram ou foram grandes profetas que vieram e antecederam a chegada de Jesus, semeando e espalhando a crença de um Deus único, do amor, que existe um ser supremo que deve habitar em todos nós. Mas essa era a referência que o povo tinha, e que buscava, ou que respondia e encontrava em Jesus, essa mesma função de que exercia anteriormente estes profetas. E aí nós vamos começar. Se a gente busca aqui a questão 622, nós vamos encontrar a seguinte enunciado: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, quando eles reportam a Jeremias, a João Batista, a Elias e tantos outros, está aqui o esclarecimento. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim. E eram os espíritos superiores, espíritos que tinham a pureza elevada e podiam servir para a gente como exemplos.
Na 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aqui então caracteriza-se, qual que é o verdadeiro caráter, perfil daquele que é o profeta, a pessoa de bem. Por quê? Porque quando nós observamos então no interior dos versículos de 13 a 17, a outra pergunta é essa. É quando Jesus então pergunta para os discípulos: e vocês? O que dizem vocês do que eu sou? Ou seja, quem eu sou para vocês? E aí então Simão Pedro assume a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus que está vivo entre nós. Este é o item 1 do capítulo 4, que nós vamos tentar esmiuçar. Por meio de duas questões, nós vamos tentar esmiuçar e compreender, seguindo a lógica da doutrina espírita, que eu vou comentar aqui com vocês. Por quê? E se perguntasse para a gente, o que é Jesus para a gente? Assim como ele perguntou para o discípulo, ele pergunta para a gente. O que é? O que eu sou para você? Pura confiança? Desconfiança? Sei que existo, mas não confio. Sei que tem, mas não entendo bem. O que é Jesus para a gente? E aqui então, nas questões 625, ajuda a nós compreendermos e buscarmos essas referências para fortalecer e buscar a nossa reflexão. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, de modelo? Foi Isaías? Foi Jeremias? Daniel? João Batista? Os Espíritos falam. Não, é Jesus. Então Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo. Então qual que é o nosso guia e qual que é o nosso modelo? Jesus. Se Jesus então pergunta para a gente: o que eu sou para você? O nosso grande guia, o nosso grande modelo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Pode acreditar. O que ele fez, o que ele falou, nós podemos seguir, entre aspas, cegamente. Então nós temos um modelo a seguir. Nós temos um modelo a seguir. Mas como pragmático que somos, nós ainda vamos perguntar, mas que modelo é esse então? Não pode facilitar mais, não? Pode, ou podemos. Quem tiver a oportunidade, vai abrir lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: sede perfeitos. Sede perfeitos como é o nosso Pai Celestial. E tem um item 3 que vai falar: o homem de bem. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o grande reino que nos aflora está no campo do reino moral. Está no campo do reino moral, porque foi isso que Jesus disse a Nicodemos, e que João registrou e que leva o título do capítulo: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: mas eu já sou um homem velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe?
praticamente, nas tratativas e nas conversas e explicações de Jesus a Nicodemos, o que ele responde? Mas não é dessa ordem, é da ordem moral, é da ordem espiritual. Portanto, esse renascer é assimilar este modelo espiritual, este modelo de ordem moral, que nós, precisando de ter ou apalpar, é só irmos, então, aqui no capítulo, como dito, capítulo 17, item 3, o homem de bem. E o que aparece como conteúdo deste homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou-se a lei, e se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se faz ao outro tudo o que desejara que lhe fizesse, se deposita fé em Deus, se tem fé no futuro, se possui o sentimento da caridade, de amor ao próximo, se encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente, respeita nos outros todas as convicções e todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo, nem vingança. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-la. Não procura dar valor a seu espírito nem aos seus talentos. É humilde, tolerante, paciente, tem compaixão, bom humor, bom ânimo. Então, este é o reino que Deus anuncia, que nós teremos que alcançar, porque ninguém chegará lá se não renascer, ou seja, se nós não trocarmos essas vicissitudes que nós carregamos, as impurezas que nós carregamos por meio dos vícios. Quais vícios? O egoísmo, a inveja, o orgulho, a ambição, a intolerância, o rancor, a raiva. Então são todos esses vícios que nós teremos que superar e trocar por um outro modelo. Qual modelo? Este que eu acabei de ler, que está escrito no capítulo 17, no item 3, com o tema o homem de bem. Quando nós alcançarmos este homem de bem, nós alcançaremos o reino de Deus. Então entendi que o nosso modelo, nós temos um modelo a ser seguido, o nosso exemplo foi Jesus, basta seguir a guia que ele tem, para alcançar o quê? Esse esplendor. Agora, para poder transitar nesse modelo, eu vou depender da encarnação. Eu tenho que me tornar ao corpo, retornar ao corpo, para poder praticar o bem, substituindo os vícios que eu ainda carrego. E aqui na questão, então, 132, vai nos esclarecer a importância ou a relevância da encarnação, porque nós temos dois institutos, o da encarnação e o da reencarnação. Então aqui, qual o objetivo da encarnação? Vamos ver o que os Espíritos benfeitores nos esclarecem. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Qual que é o modelo aqui de perfeição que nós acabamos de ler? Saber ouvir, saber escutar, ser paciente, ser tolerante. É isso? Ser benevolente, praticar a humildade, a caridade, ter força, ter fé, bom humor, bom ânimo. Então, este é o modelo da perfeição.
Então Deus impõe a encarnação, ou seja, o Espírito volta à carne, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, ou seja, essa evolução passa por esse momento corpóreo. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, ou seja, nós temos que evoluir e colaborar para a evolução dessa coletividade, portanto, a evolução do próprio reino de Deus. Então, daí a importância de termos essa experiência corpórea. Mas e a reencarnação, então? A reencarnação, ela vem quando? Nós temos que atingir esse modelo da perfeição. Uma vez encarnado, será que eu vou conseguir, em uma encarnação, chegar neste modelo da perfeição? Muito provavelmente não. Quantas, então? Eles vão explicando aqui. Vai depender deste momento, da sua evolução, do seu comprometimento, do que você escolhe de certo, de errado, o que você vai fazer do livre-arbítrio e por aí vai. Mas vamos buscar informação? Vamos. Então, a reencarnação, nós vamos explorar aí da questão, por exemplo, 166, que vai chegar na 171, que é o objeto de estudo da noite de hoje. Então, o que nós estamos traçando? O caminho. Nós estamos traçando um caminho que foi explícito por Marcos, que parte então do grande momento que Jesus teve com Nicodemos, né, que colocou para Jesus: como que eu posso retornar à barriga? Um homem velho pode retornar à barriga de minha mãe. E ele fala: não é nesse sentido físico, mas é dessa renovação espiritual. Que nós temos um modelo a seguir, que um exemplo que nos ensina a seguir esse modelo foi Jesus, que nos deixou inclusive uma lição: sedes perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, que nós já traduzimos aqui no homem de bem, e que é para poder viabilizar este processo, para que alcancemos essa perfeição, nós vamos passar pelo instituto da encarnação. Mas a encarnação por si só, às vezes, não é suficiente. Portanto, nós temos ainda, por misericórdia de Deus, outras oportunidades, que é então a reencarnação. E vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no mundo de provas e expiações. Provas nós estamos sujeitos a errar, mas também a acertar. E se erramos, nós temos condições ainda de ser submetido a outras oportunidades de avaliação. Então começa a fazer sentido então que a reencarnação é, antes de tudo, um ato de benevolência, de misericórdia de Deus para com a gente. Para quê? Para que a gente possa alcançar este modelo ideal. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, de alcançar um modelo perfeito, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. O que diz o contrário pretende mantermos na ignorância, em que eles próprios se encontram, esse o desejo deles. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É ilimitado o número das existências corporais?
ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, enquanto eu não controlar a tolerância, enquanto eu não souber ouvir, enquanto eu não souber praticar a caridade, o que vai acontecer? Nós vamos tornando a carne sucessivamente. Porque aqui há um determinante muito claro, ó, ninguém, homem, mulher, branco, não branco, criança, adolescente, jovem, adulto, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, se não se transformar nessa lógica do bem, que já foi detalhado e esmiuçado. Nossa, não consegui ainda controlar a paciência. Parabéns, você avançou nesses pontos, mas nós vamos te dar outra oportunidade por você retornar à carne e trabalhar a questão da paciência. Pensar 2 vezes, às vezes ficar em silêncio, tomar um golinho de água, participar de uma reunião, né? Espírita, para ouvir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, este é o sentido aí da reencarnação. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Nossa, ótimo, né? Chegamos na última encarnação, superando todos os vícios que nós carregamos. Espírito bem-aventurado, o puro espírito. E aí então nós podemos perceber o que traz essa questão, a essência aí da questão 171, que o Lucas teve a oportunidade de fazer a leitura na íntegra, que a gente só reforça aqui o enunciado, né? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, ou seja, eu errei, eu posso buscar, eu errei, posso continuar, eu errei, terei outra oportunidade, mas quanto mais aproveitarmos este momento, qual seja este, por isso que nós mencionamos, esse capítulo é bom para a gente, né, situarmos, ou alinharmos, né, passado, presente e futuro. Né, com a reencarnação, em outros estudos a gente relembra, muitas vezes algumas coisas acontecem por causa de vidas anteriores, então vou buscar reparar, mas eu não sei o que reparar. Lê o capítulo 17, item 3, que vai lá, tem um checklist, né, de que eu devo trabalhar. São coisas pontuais, como já foi reforçado: paciência, tolerância, indulgência, boa vontade, esforço, e aí vai. Coisas simples, mas de simples, né, das pequenas vitórias que nós vamos alcançando aí o grande êxito. Então, meus irmãos, eram essas tratativas que eu gostaria de trazer e colocar para vocês. Tinha uma lição aqui que eu gostaria de fazer a leitura, mas o tempo já urge, mas que em síntese, traz para a gente o seguinte: ela é nos domínios da sombra, que estavam reunidas as forças, vamos colocar assim, inferiores, do mundos inferiores, e vendo a evolução que nós alcançávamos em prol desse grande modelo do homem de bem, elas estavam preocupadas e reuniram para estabelecer estratégias de como poderia quebrar movimentos como estes aqui. Porque nós sabemos que às vezes não é fácil, né, sair de uma terça-feira, véspera de feriado, noite fria, né, de chegar até aqui, né, e para quem estiver assistindo futuramente também parar, destinar um tempo. Nós sabemos, né, que tantas coisas nos atropelam, né, e tormentam o nosso pensamento, o nosso corpo, mas é possível chegar aqui. Mas vendo movimentos como esses, e pessoas se deslocando, se interessando, ouvindo, praticando, divulgando, resolve então estabelecer estratégias.
Então essas forças começam então a suscitar possibilidades. Não, vamos provocar a desavença, vamos provocar a desordem. Na hora que ele estiver indo para a reunião, alguém vai tocar o telefone, vai aparecer um compromisso, meu filho vai cair, vai chorar, as pessoas não vão chegar lá. Vão cutucar a vaidade daqueles que estão ali presentes. Mas, trazido uma série de estratégias, eis que então, apresenta a estratégia de apontar e reforçar de que, por exemplo, esses ensinamentos realmente vale a pena a gente aprender, que Jesus Cristo foi o grande modelo, que de fato a fé em Deus, a fé no futuro, a força e o bom ânimo é que faz a diferença e que tudo isso está certo. E então o presidente da reunião fala, mas não é possível, não vão reforçar o que nós estamos querendo combater? Pois é, mas é nessa hora então que nós vamos falar, que não se preocupe, que essa certeza, como é certo que funciona, pode ser praticado e exercido em outro momento. Ou seja, deixa para depois. Deixa para depois, isso aqui tudo é certo, mas se você deixar para depois, você pode aproveitar seu tempo de uma outra forma. E assim é que se coloca o Instituto da Preguiça, da Inércia. Então é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente encerra essas reflexões iniciais, fomentando para que a gente tenha muita força, muito bom ânimo, para romper essas barreiras que impedem a gente de ouvir, de compreender, de entender, de estar aqui, por exemplo. Como nós vimos, e se pudéssemos ter a leitura na íntegra, nós teríamos uma melhor clareza de que realmente, às vezes, nós evitamos ou atrasamos a nossa evolução, muitas das vezes, pela questão da nossa inércia. Então, que Deus ampare a todos vocês com muita saúde, com muita força de vontade, com bom ânimo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos agora dar continuidade então ao estudo dessa noite, continuando, aguardando de Jesus, desse coração compassivo, desse mestre amado que tem olhado e velado por nós por tantos e tanto tempo. Que Ele continue bafejando o nosso grupo de estudo de muita paz, serenidade, equilíbrio, e que a gente possa, através do discernimento, através dessas bênçãos compassivas, conseguir entender, compreender, o tema dessa noite. Como diz o nosso irmão Winston, realmente esse tema é muito importante, O capítulo 4 vem nos falar sobre a reencarnação e tem um item que se chama ressurreição e reencarnação. Os judeus compreendiam o retorno através da ressurreição. Eles ainda não compreendiam muito bem como se dava a reencarnação. Se nós fizermos uma análise dessa máxima de Jesus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos nos lembrar daquela parte que Jesus diz para nós assim: o reino de Deus não vem com aspectos exteriores. O reino de Deus está dentro de cada um de vós.
Então, se o reino de Deus está dentro de nós, cabe a nós descobri-lo. Mas nós não vamos descobrir esse reino enquanto não nascer de novo. Um novo homem espiritual, deixando para trás o nosso homem velho, aquele homem cheio de vícios, de angústias, de limitações, de imperfeições. Ao deixar esse homem velho para trás, nós ressurgimos como um homem novo. Como esse homem que guarda como modelo, assim como o nosso irmão nos diz, o nosso modelo e guia, que é Jesus. Esse homem seguirá o caminho como um homem de bem, um homem que pautará toda a sua conduta no Evangelho de Jesus. Mas para isso, também nos disse o nosso irmão que nos antecedeu, o Whindersson, é necessário que tenhamos tempo. Uma estrada evolutiva é uma longa estrada. Vai depender muito do nosso esforço, vai depender muito da nossa coragem, do nosso bom ânimo, para que a gente possa realmente trilhar essa estrada num tempo menor. E a questão 171 do Livro dos Espíritos vem dizer para nós dessa misericórdia do Pai, que nos abre constantemente a porta ao arrependimento. Por isso mesmo, por mais que nós demoremos nas nossas libertações, no extirpar de nós tudo que trazemos ainda da animalidade, né, dos instintos inferiores, o Pai vai sempre permitir que retornemos a uma nova existência, assim como nos ensina aqui, e o Whindersson se lembrou, na questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, trabalhando a pluralidade das existências, ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Mas como realiza essa nova existência? Pergunta Kardec. Será pela sua transformação como espírito? E aí a resposta dos espíritos superiores: depurando-se, ou seja, melhorando, purificando, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, eu encontrei no livro Religião dos Espíritos uma mensagem muito linda de Emmanuel. Esse livro foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e aqui estuda-se as questões do Livro dos Espíritos. E foi muito interessante que fazendo o estudo, nós encontramos aqui no capítulo 65, Reencarnação e Progresso, que estuda a questão do número 196 do Livro dos Espíritos, essa que nós acabamos de ler. Então, Emmanuel comenta para nós o seguinte: comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. Então, está dizendo para nós que a própria natureza nos ensina sobre a reencarnação. Nos fala da necessidade de uma nova vida, de uma nova existência. Então, ele diz assim, olha, o celeiro é a casa ideal das sementes.
Aí se congregam todas as sementes numa saborosa intimidade. E quando a semelhante reunião se delonga em demasia, ou seja, quando aquele agricultor deixa por muito tempo as sementes nos celeiros, o que acontece? Ela vai degenerando-se, ela vai perdendo a sua essência. Então é necessário, tornando-se imprestável para um novo plantio, dependendo do tempo que fica no celeiro. Então é necessário que ela seja conduzida rapidamente, ao replantio. Embora ali debaixo da terra ela vai padecer solidão, abandono, nas vicissitudes do solo, nas atribulações, nas dores. A semente ela rompe a casca, ela sente o peso ali da terra, ela sente os germes dentro da terra, mas é necessário que seja feito isso, porque só assim é que ela volta de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, de espiga e pão. A terra de calcário friável, aquela terra que você pega, ela se transforma em pó, comumente é um refúgio numeroso de trato de argila, que aí descansam às vezes por séculos, através de lentas modificações, sem maior proveito. Entretanto, se essa terra, se é calcária, trazida ao clima esfogueante do forno, materializam-se nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Então, quando aquela terra é levada por um oleiro, e ele ali faz uma cerâmica bonita, e essa cerâmica, quem mexe com isso sabe, precisa por um forno, onde ela vai sofrer o calor ali daquele forno, ela vai se transformar, através do sofrimento dela, se transformar numa bela peça, útil à comunidade. E aí ele então vai nos mostrar, isso é o que a natureza nos mostra, ele vai falar conosco agora como espíritos eternos. Além da morte física, pode a alma se embriagar ao calor de afeições caras. Embriagamos de felicidade, de consolo, de conforto. Qual de nós que não gostaríamos, que perdemos a nossa mãezinha e não gostaríamos de hoje, quando regressássemos à vida, verdadeira vida, encontrá-la? Encontrar um paizinho querido, um filho, um parente já desencarnado? É isso que ele está dizendo. Então, a alma, quando nós morremos, quando o nosso corpo se degenera, porque não é o espírito que rompe o corpo, é o contrário, o corpo adoece e o inquilino tem que abandonar o corpo, a casa, e chegamos do outro lado e encontramos aquelas criaturas que amamos. Que maravilha, que felicidade, né? Elas estão condicionadas ao campo da nossa afinidade, do nosso amor, as nossas emoções, a nossa alegria é tamanha que não podemos descrever. Todavia, superado aquele momento de euforia, de alegria, quando passa a fase do justo refazimento nosso nesse novo mundo, aparece a ociosidade, que, se mantida por nós, faz com que o nosso espírito, por muito tempo, se mantenha paralisado ante a luz do progresso. Então nós não vamos progredir. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível
e inadiável. Determinado companheiro, e aí ele vem explicar o porquê. Porque uma evolução, nos tornar como o modelo e guia da humanidade, não vai ser fácil numa só encarnação. Então ele diz assim, olha, determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, que ele trazia com ele, mas guardará consigo a febre da cupidez, ou seja, da cobiça. Então ele conseguiu vencer a dificuldade ali que ele tinha com relação à sexualidade. Mas ele volta para o plano espiritual levando ainda a cupidez, a cobiça. Outro se sentirá livre das tentações da cobiça. Entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Então, o outro já venceu a cobiça, mas ainda tem o vício da inconformação. Está lá com ele na espiritualidade. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá ainda em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Então tá, já venceu ali a rebeldia, mas leva com ele o ciúme ainda, não é? E que é um estilete magnético. Já aquele outro amigo se revelará livre da praga mental que é o ciúme. Contudo, ainda sustenta algemado a vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. Venci o ciúme, mas ainda sou orgulhoso, sou vaidoso. E aí? E para que essas chagas ocultas sejam arrancadas pela raiz de nossa alma, do nosso espírito, é imperioso que voltemos para o renascimento na arena física. Então é necessário que reencarnemos novamente. Teremos que voltar a reencarnar num corpo físico, onde encontraremos as adversidades ou as tribulações naqueles que não pensam pelas nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Então nós só podemos alcançar a vida maior, o reino de Deus, quando nós conseguirmos as asas necessárias para isso. Nós temos que desenvolver o nosso intelecto, nós temos que ter a sabedoria dos anjos, nós temos que adquirir o amor do Cristo, e isso não é feito somente numa encarnação. Em nosso presente estágio de evolução, nessa terra que se caracteriza por expiação e provas, e expiação significa reparação de faltas do passado. Então a nossa terra se caracteriza por isso. Então ele diz assim, olha, em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na terra ou noutros mundos que se assemelhem à terra, com essa mesma característica, tantas vezes quanto se fizerem necessárias, não somente nos resgate dos erros e culpas do pretérito, não somente para repararmos os nossos caminhos, para corrigirmos as nossas estradas, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência à lei de amor. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento.
E toda fonte que desiste de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria do que a água parada na calmaria do charco. O Espírito é assim. Se ele resolve parar, ele se transforma numa água pestilenta, não é? Como se ele tivesse paralisado o seu progresso. Ele fica no mesmo degrau. Ele não adianta na inteligência, ele não adianta no conhecimento e na sabedoria, ele não modifica os seus hábitos, ele não educa as suas paixões. É como uma água parada. Isso é uma analogia que Emmanuel gosta muito de fazer, uma comparação entre uma água que traz doenças, porque a água parada ela traz doenças, conosco quando nós paralisamos o nosso progresso espiritual. E ele diz assim, olha, o mundo é assim a nossa escola. A terra é a escola que vai nos redimir, nos ajudar a crescer espiritualmente. A família consanguínea, onde nós nascemos, é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca de experiências novas. Amigos representam explicadores, são aqueles que nos ajudam. Adversários, inimigos, desempenham para nós o papel de fiscais. São aqueles que estão de olho em nós. E é tão interessante, né? Nós temos tanto pavor do inimigo, mas é ele que nos empurra para frente. Porque ele tem coragem de aplicar o dedo na frente e falar, você é isso, isso, isso. Se a gente tiver discernimento, a gente dá uma paradinha e fala, não é mesmo? Eu tenho que modificar. Então, por mais eles são os nossos fiscais, eles nos olham constantemente e nos cobram. Os parentes difíceis são as provas pelas quais devemos passar. O trabalho espontâneo no bem é o nosso curso de iluminação. É no bem que nós vamos conseguir adquirir valores novos. É no bem que nós vamos conseguir afastando vagarosamente, mas afastando de nós os nossos impulsos menos dignos. Nós vamos criando as emoções mais sensibilizadas, suavizando o nosso coração com relação à dor do outro. Ajudando os outros é que nós vamos percebendo o quanto nós ainda precisamos de ajuda. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Então, reencarnação, como diz Kardec, na sua legenda inesquecível, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que Jesus nos abençoe e que possamos chegar aos nossos lares com o coração cheio de alegria, de conforto, de paz espiritual. Deus, nosso Pai Criador, misericordioso, bom, justo, esta noite nós relembramos através do Consolador prometido a perfeição de vossas leis. Hoje sabemos, Senhor, que fomos criados simples, ignorantes,
mas o Senhor nos deu todas as condições para alcançarmos a nossa evolução espiritual. O amparo não nos falta em tempo algum. Jesus, através das suas lições, nos explicadas pelo Consolador prometido, tem nos mostrado, nos explicado, nos ensinado isso. Que possamos guardar em nossos corações essas lições que aqui temos aprendido, pois lições que nos mostram que, como espíritos eternos, só depende de nós para alcançarmos a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos lares, abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosados, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Lucas, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E com a nossa prece recitada, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, bem como de nossos bondosos guias e benfeitores espirituais, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja.